Um excelente dia a todos vocês, mais uma vez juntos no estudo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Hoje nós vamos fechar o capítulo que trata da administração acerca das disposições gerais. Vamos dos artigos 20 ao 24. Temos muito assunto para discutir aqui, não é mesmo? Então, vamos primeiramente observar o que prevê o artigo 20 a respeito da responsabilidade civil da administração pública, que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Veja só o que prevê o artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e, inclusive, as de direito privado que prestam serviços públicos responderão, vamos grifar aqui, responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Então, eu tenho um agente que causa um prejuízo a terceiro. Quem responde é a administração, não é? Assegurado o direito de regresso, então nós temos uma possibilidade de ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, quem responde por um prejuízo causado a terceiro, o que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva da administração pública, é a da administração quanto aos danos causados pelos seus agentes, a terceiros. Artigo 21. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal, seja nas esferas administrativa ou judicial, não é? Então prestem bastante atenção. Não é porque eu tenho alguém que está litigando contra um órgão público que nós vamos discriminá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. Isso é vedado pela Lei Orgânica do Distrito Federal. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Se sentirem prejudicadas, se perceberem que em alguma situação, em algum momento, por conta de estar litigando ou já litigou contra órgão público, é possível que haja então a revisão dos atos que deram causa a eventuais prejuízos, tá bom? Artigo 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer os princípios constitucionais, quais são eles? Aqueles que, no interesse da administração, impuser sigilo. Então, a regra é publicidade, exceção, sigilo, quando a lei exigir. 2. A administração ela é obrigada a fornecer uma certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. É o direito à petição, não é? Então, essa administração ela tem que fornecer certidão ou cópia, seja de atos administrativos, sejam de contratos administrativos, convênios administrativos a qualquer interessado. E qual que é o prazo de fornecimento? Prazo máximo de 30 dias. 3. É garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Então, o documento de identidade, o registro geral, RG, é gratuito para a expedição da primeira via. Grifem, coloquem de outra cor, vou até fazer isso para facilitar para a gente, não é? Olha, o que é gratuito? A expedição da primeira via. 4. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. Então, são princípios aqui constitucionais. O princípio da motivação dos atos e também assegurando o contraditório naquilo que é alegado e a ampla defesa. São princípios constitucionais básicos que são previstos também na Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. A publicidade dos atos, dos programas, das obras, dos serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Então, no ato de publicizar o que está sendo feito na administração pública, o que eu tenho que resguardar é o interesse público. Eu não posso, por exemplo, como um representante da administração, querer me beneficiar daquela publicidade, né? Até porque essa publicidade ela tem que ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Tá bom? 6. A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, aqui mais um princípio constitucional a ser garantido, a ser resguardado. Qual é ele? A razoável duração do processo. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, vamos grifar aqui, ficam obrigados a publicar nos seus órgãos oficiais quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda. Sim, eu preciso mostrar para o interesse público, mostrar para a sociedade com o que estou gastando em publicidade, né? Para que a sociedade tenha conhecimento dos gastos da administração. Isso é feito com base na transparência pública quanto a esse Plano Anual de Publicidade. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Então, eu tenho também aqui uma publicação trimestral do quadro demonstrativo de despesas com propaganda e publicidade. Então, lembre-se, eu preciso garantir sempre a publicização em relação aos atos de publicidade da administração. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos respectivos sítios oficiais na internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, com discriminação, beneficiário, valor, finalidade. Então, atenção! O Plano Anual de Publicidade precisa ser publicado, certo? Despesas com publicidade, trimestralmente. Despesas em sítios oficiais na internet, mensalmente. Não confunda isso na hora da prova. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços, acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre os atos do governo, representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, perceba que o usuário do serviço público, ele não vai ser só um usuário. Ele precisa participar do que está sendo prestado como serviço público. Então, ele poderá acessar o registro das informações dos serviços públicos, representar contra um ato de exercício negligente, abusivo de cargo, né? Ele vai ter a possibilidade de fazer uma avaliação quanto aos serviços, não é? Então, tudo isso tem que ser assegurado ao usuário do serviço público. Artigo 23. A administração pública ela é obrigada a atender a requisições judiciais nos prazos fixados pelo juiz, pela autoridade judiciária competente, fornecer a qualquer cidadão, no prazo de 10 dias úteis,
independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de autos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa dos seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Então, muita atenção aqui. O cidadão terá direito, então, independente de pagar taxas, a ter acesso à certidão de atos, contratos, decisões, para que ele possa usar disso para defender seus próprios direitos. Aquele que nega, então a autoridade que negar ou retardar, atrasar o disposto nesse artigo, incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada a impossibilidade. E por fim, o artigo número 24, a direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei. Então, quando eu tenho uma direção superior de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de fundação, servidores exercerão funções de representação. Essas funções serão definidas na forma de uma lei. Então, terei servidores como representantes na direção superior destas entidades. Tudo bem? A gente então fecha com o artigo número 24, estudando a questão da administração pública, as disposições gerais. Vamos avançar no próximo vídeo no estudo da lei orgânica. Então, já falei para vocês que no nosso site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 170 questões comentadas inéditas da lei orgânica e do regimento interno. Então, passe lá, aproveite a aula inaugural, o vídeo inaugural. Gostou? Adquira o curso. Tudo bem? Bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.